Então, pessoal, falando sobre prisão temporária, né? Então, essa espécie de prisão, né, que a gente é utilizada no direito brasileiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que destacar é que a prisão temporária ela é uma prisão cautelar. Então, ela é uma prisão transitória, né? Ela não é uma prisão que objetiva, por exemplo, cumprimento de pena. Então, a primeira coisa é essa: é uma espécie de prisão cautelar. O objetivo da prisão temporária é a efetividade da investigação, né? Para que a investigação policial ela seja mais efetiva, a autoridade pode requerer a prisão da pessoa que está sendo investigada, né? Desde cumprir os requisitos exigidos pela lei. Então, tendo em vista que ela tem essa característica de efetivar a investigação policial, o momento que ela pode ser requerida e decretada é durante o inquérito policial. Uma vez iniciada a ação penal, não se fala mais em prisão temporária. Daí são os casos de prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, a prisão preventiva também, a prisão temporária, como o próprio nome diz, temporária, né? Então, ela já é decretada com prazo para terminar, por determinados dias. Então, no caso de crimes comuns, né, essa prisão ela pode ser decretada por 5 dias, podendo ser prorrogada por mais 5 dias. E no caso de crimes hediondos, essa prisão ela pode ser decretada por 30 dias e prorrogada por mais 30 dias. Essa prorrogação ela deve ser justificada, né? Deve ser justificável. Não é somente a autoridade policial pedir sem qualquer fundamento a prorrogação da prisão que o juiz deve decretar. Ele deve explicar por que é necessária essa prorrogação, né? E com relação também aos requisitos, para a decretação da prisão temporária, a lei específica que tratava da prisão temporária, ela se discutia, né, se eram aqueles requisitos eles eram cumulativos ou eram independentes, né? O STF pacificou essa decisão. Ela entendeu que os requisitos para a decretação da prisão temporária eles são cumulativos. Então, o primeiro requisito que a gente fala é a imprescindibilidade. Então, a primeira coisa que tem que ser analisado é isso: se realmente aquela prisão é imprescindível para as investigações policiais. Então, esse é o primeiro requisito que deve ser observado. Outro requisito é que deve existir indícios, né, ou razões de que aquela pessoa que está sendo investigada, ela é a autora realmente do crime, né, ou que ela tenha participado desse crime. Então, esse é outro requisito que o STF definiu como determinante, né? Então, também ela deve vir fundamentada em fatos novos ou contemporâneos ao pedido de prisão, né? Não adianta a autoridade policial fundamentar seu pedido de temporária por um fato já muito antigo, né? Tem que ser fatos recentes, contemporâneos ali ao pedido da prisão. Outro ponto importante é a gravidade do crime, né? Observar se nesse crime, por exemplo, que está sendo investigado, a pessoa ela pode ser presa, né? Porque não faz sentido, de repente, prender, mesmo que temporariamente, uma pessoa que se lá no final do processo ela vai, no máximo, ela vai pegar ali um regime semiaberto, ou uma pena de serviços à comunidade, por exemplo, né, uma pena alternativa. Então tem que ver a gravidade concreta do crime para que a prisão temporária seja decretada. E por último, também, como acontece nos casos de prisão preventiva, antes do juiz decretar essa prisão temporária, ele deve analisar se não existe outra forma, outra medida cautelar, né, prevista no artigo 319 e 320 do Código de Processo Penal, que seja suficiente para cumprir aquele objetivo, né, daquela prisão temporária. Então, se ele tiver alguma medida que ele possa substituir, ao invés da prisão temporária, aplicar alguma medida cautelar, o juiz deve fazer isso em preterição ao decreto de prisão.